Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, retomando a nossa terceira temporada. Hoje um programa sobre uma frase polêmica aí, campeonatos estaduais. Vamos ver o que vem pelo caminho. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Comigo aqui para esse programa sobre estaduais, Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem, professor? Tudo certinho aí. Legal. Bela camisa. Bonita, oh, que né? empolgação. Pessoal, eles gostam de comentar sempre empolgação, né? Próxima vez eu vou trazer purpurina, serpentina. Nós estamos gravando na época de carnaval, né? Então deve ser isso, né? E o senhor, como um entusiasta das coisas animadas, né? Qual a sua escola de samba no Rio de Janeiro? Não, no Rio de Janeiro não tem escola nenhuma. Não gosta? Temos a Consulado aqui em Florianópolis, né? Importante. Tá bom. Entendi. Que também não deixa de ser um reduto carioca na ilha, né? Não sei exatamente, mas... Viu? Também não precisa saber. Vamos lá. Também conosco, nosso glorioso presidente Rodrigo Titerix. Maurício, professor, Lamas. Poxa, que bom estar de volta às gravações, né? Já que na semana passada tivemos aquele ao vivo do bom programa. É uma satisfação falar, na verdade, né, sobre esse estadual da frase polêmica, né? Desejar a todos os nossos amigos que nos acompanham, os nossos mais de 11 mil inscritos, que esse ano, se Deus quiser, vamos... 20 mil, né? Vamos chegar, vamos dobrar a meta, né? E quando a meta chegar, nós dobramos de novo. É isso que nós vamos fazer. 220 mil é o objetivo. O objetivo é esse. Agradecer a todos. Vamos fazer um bom ano, bons trabalhos, bons entrevistados. E o mais importante, vamos tentar fazer o professor um pouco mais feliz esse ano, né? Ele é feliz, é só o jeito dele. Tá bom. Maravilha. Também conosco, Eduardo Lamas, o nosso quarto elemento. Alguém que tem autoridade para falar do Campeonato Carioca, que é o nosso assunto de hoje. Obrigado, Lamas, pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, é uma felicidade muito grande estar aqui de volta, né? E desejar feliz ano novo, já que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando em 2024. Verdade. Muita saúde, muita paz a todos, né? E vamos falar aí sobre o Campeonato Carioca e o que o técnico do Flamengo falou aí sobre... Já pode Falou dar... e desfalou, né? Pode dar. Desfalou essa... Desfalou. No domingo agora, depois do jogo contra o Vasco, ele desfez o que ele tinha dito anteriormente, né? Sobre a força do Campeonato Carioca, que para ele, na declaração anterior, que durou muito pouco tempo, não sei, não entendi. Bateu a vergonha, eu acho, né? O pessoal deve ter falado, tá falando bobagem, né? Aquela coisa, a merda bate na água, a água bate na bunda, né? A frase, para quem não acompanhou, ele disse que para ele o melhor estadual do Brasil era do Rio de Janeiro, né? Isso, e aí ele retirou agora essa opinião na coletiva após o jogo do Flamengo contra o Vasco. E, assim... Vou aqui externar a minha opinião sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro atualmente. O Campeonato Carioca foi só até 1974, né? Embora o Canto do Rio, que pertencia ao antigo estado do Rio de Janeiro, participou de vários campeonatos cariocas na época, né? Acho que até a década de 60. E o campeonato, na verdade, é do estado. O Carioca, para quem não sabe... ou para quem não se lembra, é só quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro.
É o gentílico para a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. E o campeonato é do estado, né? Do estado seria Fluminense. E o gentílico para o estado é Fluminense. Fluminense, exatamente. Como tem um time fortíssimo, né? Que pensa que Fluminense é só o time. Não, o time chama-se Fluminense por causa do estado do Rio. Então, eu vou já externar aqui a minha opinião sobre o campeonato do Rio de Janeiro. Ele não é o mais forte do Brasil atualmente. E já há muitos anos o Campeonato Paulista é o mais forte. Mas os campeonatos estaduais, de uma forma geral, perderam muita força a partir dos anos 90, com a criação de várias competições, tanto por parte da CBF como por parte da Conmebol. Né? Isso aí a gente pode até mais precisamente, acho que inchou o calendário, a Copa do Brasil e a Copa Comebol, depois teve a Mercosul. E até a gente estava comentando. Mercosul, da qual o Figueirense foi campeão em 95. Quero deixar isso registrado. Teve Mercosul, Copa Sul-Americana. É o embrião da atual. Vamos para ficar bom. Mas todo mundo pode reclamar título brasileiro de 1900 e Guaraná de rolha, por que eu não posso... Isso é vergonha, né? Esses reconhecimentos aí tem muita confusão. Mais, não vai dar problema nenhum. Muita confusão. E tivemos também, né, Eduardo? Claro que o Rio-São Paulo já era um regional mais antigo, né? Voltou nos anos 90. Mas teve nos anos 90 uma profusão. Isso. E hoje em dia acho que restam apenas a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Verde, né? Que é do Norte e Centro-Oeste. Isso, exatamente. Salvo engano. Então, eles retornaram com o torneio Rio-São Paulo nos anos 90, quer dizer, mais uma competição que foi inchado, inclusive o torneio Rio-São Paulo em 2002, que esvaziou completamente o Campeonato Carioca naquele ano, que foi apelidado de Caixão, em homenagem ao antigo presidente da federação, Caixa d'Água, Eduardo Viana, né, já falecido. Então, foi um campeonato ridículo, porque os times jogaram com... Vamos contextualizar, né? Hoje, o Flamengo joga com o segundo time, é um time apresentável. Naquela época, os clubes não tinham dinheiro suficiente para ter um elenco tão forte, fora os titulares e mais uns 5 jogadores, enfim. Aquela meia dúzia que complementava o grupo. Complementava o grupo, exatamente. Então, o campeonato foi disputado por reservas. Chegou na semifinal. O americano, não lembro com quem jogou, e o Fluminense pegou o Bangu. O Fluminense foi o único dos grandes que conseguiu se classificar para as semifinais do campeonato. E na prorrogação, o Bangu meteu um gol de cabeça com o goleiro. O goleiro fez o gol, naquele desespero, né? Porque o Fluminense jogava... Ganhou depois nos pênaltis, se não me engano. E o juiz inexplicavelmente anulou o gol. Afinal, ia ser Bangu e americano, se aquele gol fosse validado. Então você queria coroar. Há uma explicação. Não, assim, a várzea, entre aspas, que é um termo que a gente usa quando tem esse sobrenatural, quando tem essas influências. Cara, o Rio de Janeiro, infelizmente, né, Eduardo? Eu sei que é natural de lá, mas tem muita história complicada. Muita. Além da história, se a gente remeter para atualmente, o Sampaio Corrêa tá jogando o campeonato... Sampaio não é do Maranhão, presidente? Não, mas tem um time chamado Sampaio que é do distrito de Sampaio Corrêa, que fica em Saquarema. Exatamente. Da região dos Lagos. Já passou o escudo aí na nossa... Aliás, o Boa Vista é de outro distrito de Saquarema. Aliás, eu estou confundindo, não sei se é Saquarema agora ou Araruama, mas enfim. Não, Bacaxá eu sei que é. Mas a legenda vai ser elucidada. Sampaio Correia. Cara, Sampaio Correia no Rio de Janeiro. Tem Sampaio Correia. Não sei se quer concluir alguma coisa, Eduardo. Eu queria introduzir uma questão sobre o estadual do Rio de Janeiro atual, que também não é novidade, que é a questão eu diria, dos mandos de campo, né? O que acontece? A gente até conversou em off, né? Penso eu que a equidade esportiva começa com um time tendo o seu cantinho para jogar, o seu estádio. Ok, vamos começar com as questões do Rio de Janeiro. Nem Flamengo, nem Fluminense são os donos do Maracanã. Tá, mas administram. Existe um acerto, etc e tal. Ok. Não é um acerto, existe um contrato. Obrigado pelo termo mais técnico, né? Os times menores, eu não saberia listar todos aqui. Acredito que vários nem têm um estádio que seja municipal para jogar, né? Ao contrário, eu acho que esses têm, né? Eu acho que nem todos.
Até o São Cristóvão Sampaio tem um... Correia, o estádio seria onde? Em Saquarema, em Bacaxá, enfim, não sei em qual... Pessoal que se interessar vai pesquisar. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, né? assim? E eu não estou falando de punições em que o mando de campo é tirado, não estou falando em interdições, que é o caso, por exemplo, recente em São Paulo, onde o Palmeiras não vai jogar na sua arena por uma questão interna lá. Eu estou falando de venda de mando de campo. A gente pega, hoje em dia, no YouTube, na televisão, vai assistir os gols do Estadual do Rio. Aí eu era muito bom de identificar os estádios só vendo os gols. Aí eu não sei mais, porque o jogo não é mais no Rio de Janeiro. É Manaus, Belém, Brasília, Uberlândia, Juiz de Fora, Cariacica, Ponte que Partiu. Assim, existe uma... Você sabe, para não sair um termo, né? Piada boa. Isso não é uma piada. Piada boa. Não é uma piada, né? Assim, Trocadilho do Carilho. eu vejo que perdeu sentido. Quer dizer, não é mais um campeonato. Para mim, é um arremedo de jogos soltos, onde o dinheiro, muitas vezes, é óbvio que eu não sou ingênuo de dizer que não é importante. Mas, assim, não tem uma questão de campeonato. Já vai falar. Assim, eu vejo isso como assim, algo inaceitável para uma questão de um campeonato com equidade. Olha só, o Campeonato Carioca, tecnicamente, é formado por 4 times. Mas tu trocou o viés, tá falando técnico. Calma. E para que esses 4 times tenham condições de jogar com equipes minimamente respeitáveis, para não dizer aceitáveis, o campeonato, ele não pode ser deficitário. Então, essa fase que importa mesmo no Cariocão são as semifinais. Ou as finais de Taça Guanabara, nem sei se tem mais. Não tem Guanabara mais. e Taça Rio não tem mais. Então, as semifinais. Então, enquanto isso aqui acontece... Tá valendo a bagunça! Não é um pré-campeonato. Deixa eu terminar. Disso não é exatamente bagunça. Não é uma pré-qualificação em que eles buscam... Pré-qualificação. Assim, ó, para todo mundo poder jogar com os grandes, ter aquela alegria do interior, ver o time jogar, aquela coisa tal, aquela glamourização que o Cariocão teve sempre. Mas no final tem que ter os 4. Ponto. Nesse período, para não ser deficitário, tem que buscar recurso mesmo fora. Na verdade, tem que jogar na casa do chapéu, na casa do Adamante, onde for, cara. No caso específico do Campeonato Carioca, me parece que virou uma pré-temporada, né? Virou uma preparação para o que vem na temporada, que o que interessa hoje para os clubes, para os 4, né? Vamos falar dos 4 grandes, que hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro só tem esses 4. Essa é uma questão importante, né? Porque na Série B não tem nenhum do time do Rio. O que faz com que... Aí na CT Volta Redonda só? Na minha opinião, subiu há pouco tempo. O Tite tenha dito essa bobagem, né? O que é normal, né? O Tite vem é o famoso encantador de serpentes. É um faladorzinho de bobagem, né? Eu acho até, não sei porque que ele voltou, né, na sua opinião. Uhum. Mas E foi pelo rápido, menos né? nos deu o assunto, né? Agora, o grande problema, eu acho que fez com que o Campeonato Carioca tenha perdido apelo é o enfraquecimento de clubes tradicionais como o Bangu, América. Campo Grande, Campo Grande. São Cristóvão, Bom Sucesso. Esses eram os times que incomodavam muito, principalmente quando eles jogavam em seu Entrerriense, lembra? Lá de Três Rios. Aí já é na fase do campeonato. Três Rios ou Entre Rios? Três Rios. Tinha o América de Três Rios e o Entrerriense. Eram 2 times da mesma cidade. Itaperuna, então, que era o antigo Porto Alegre, né? Depois se mudou o nome para Itaperuna. Alegre, olha só. Eu acho... Que azar do time. O americano, estádio Godofredo Cruz, correto, Eduardo? Isso. O americano, ele tinha uma espécie digamos assim, de aura, de que quando os grandes iam jogar em Campos dos Goitacazes, Sim. Aqui o Goitacás também, né? O Goitacás muito difícil. Então, que é mais ou menos, assim, muitos mal analisando, que quando a dupla Grenal vai, por exemplo, a Caxias hoje em dia. Contra o Caxias, é difícil. Passando pano na derrota gremista no início do campeonato. Passadorzinho de pano. Nem o Caxias. Foca. Só lembrando que em Campos
tinha o Goitacás, que foi boicotado pelo nosso caixão aqui, o Caixa d'Água, né? Torcedor do que era americano. torcedor do americano. O Goitacás não conseguiu mais subir para a primeira divisão do Rio durante muitos anos. E era um time fortíssimo também. E existia essa rivalidade muito forte entre Goitacás. Existe, né? Será que o Caixa d'Água fazia isso? No Rio? Goitacás, Contém ironia, professor, contém ironia. Goitacás tem um escudo bonito, azul e branco. Estádio Ari de Oliveira e Silva, é isso? Isso, exatamente. Time Bonito, azul e também branco. gosto Tem daquele um torcedor ilustre, que é o Tonico Pereira. Tonico Pereira. Ator global. Nico Pereira que encenou peças de Grandíssimo Nelson ator. Rodrigues, é verdade. Grandíssimo ator. E aqui vai o momento nostálgico. O presidente talvez lembre, o Figueirense na Taça de Prata de 1985 chegou ao triangular final. Figueirense, Goitacás e Tunaluso brasileira. que foi a campeã. Era o equivalente à segunda divisão. Maravilha. Goitacás. Um abraço para Belém do Pará. Sabe quem é que tem laços com Belém do Pará? Gretchen. Sim, claro. Gretchen. É lá que Na na verdade. verdade é o rapaz que toca lá. Falar em Pensei que era Gretchen, Papai de Belém. professor, não esquece do contato, hein? Foi um dia, foi. O professor tem que fazer o contato com a Um de cada Gretchen, vez, tá tudo muito porque nós queremos tomar um tacacá com a Gretchen aqui. Essa aí não é a outra lá, uma Mas é Joélia, Joelma, Joelcia. Mas é importante Voltando, né? concordo com o professor, mas esse jogo do Flamengo lá em Belém me fez conhecer a torcida Fla-Fla de Belém. A mais peituda do Brasil. Essa é Eu dei essa vantagem. Nem eu sabia, né? Nesse sentido, o Campeonato Carioca É sensacional. chega em primeiro lugar disparado. criativo, né? É, claro. Não, e as brigas entre jogadores, aquelas apostas, vinha tudo de lá, né, cara? Eu só queria ressaltar, o Eduardo vai me lembrar, já existiu um ano em que os 4 grandes não iam jogar fora do Quem? Maracanã, São Januário e Engenhão contra os pequenos. Estava sim. no regulamento. É. Quer dizer, assim, o Alves... Bem recente, né? Não é? Há uns 10 anos atrás. É. Assim, para mim, assim, isso é tirar a grande alegria do interior. Sim. Do interior e do subúrbio, né? Quando eu falo interior, tirando do Tudo Rio... bem que Engenhão e São Januário se localizam... Cidade do Rio. Se localizam na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio, né? E o Maracanã também. Maracanã também, mas fica ali muito próximo da região Porto, central. né, perto. Maracanã é até onde o pessoal da Zona Sul vai, né? Tem um filme do Arnaldo Jabor, texto do Nelson Rodrigues, chamado O Casamento, Sim, que tem maravilhoso filme, que tem uma passagem, tem um cara loucão no filme e tal, e ele fala, agora eu vou levar vocês pro subúrbio. Aí o cara fala lá, Tijuca, sei lá onde, né? Aldeia Campista, que é um bairro que não existe mais no Rio. Onde nasceu o Nelson Rodrigues. Que ali Não, na nasceu, área... não, desculpa. Ele nasceu em onde Pernambuco, morou, foi o primeiro lugar que ele morou no Rio, foi ali na Aldeia Campista, que hoje é uma região que fica entre Maracanã, Vila Isabel e Tijuca. É uma confluência ali dos 3 bairros. Mas no filme, aí o cara dirigindo o carro, ele começa a falar o nome dos bairros do subúrbio. Porra, aquilo é um gozo, né? Sensacional. Gozo, maravilhoso. Eu sei que o senhor é meio rabugento. Não, eu achei que ia ter um fato um pouco mais... Mas... Só nomes, assim. porra. Pensei que ia ter um peixe mais legal. São João de Meriti. Não, Chapa. É uma cidade grande. São João de Meriti já é... É uma cidade Baixada, grande. Baixada Fluminense. São Olha só, Gonçalo. em algum lugar... do outro lado da ponte. Lamas já morei em São Gonçalo. Um abraço ao Tunay 13 Melo, anos, mora em 13 São anos. Gonçalo. Uma coisa que é importante Vamos voltar ao perguntar, futebol? assim, falar também engraçado. Em algum lugar do Brasil existiu o torneio ou a qualificação, o Rei do Rio, como Renato Gaúcho, que estava com Túlio, Romário. Cara, é só lá que tem essas... Isso aí foi uma coisa mais dos anos 90. Né? Porque se você fosse colocar lá atrás, né? Pelo menos no tempo que eu comecei a acompanhar, na década de 70, Zico, Roberto, Rivelino, né? O Nilson Dias, Marinho Chagas. Agora deixa, Eduardo, para tu ao menos fazer menção. Aqui nesse Alfarrábio? Sensacional. Esse caderninho aqui tem muitos ingressos. Abre um de pouquinho jogos ali, Eduardo. históricos de campeonatos estaduais, Taça Guanabara, né? Finais de Taça Guanabara. Ele vai mandar
Vou mandar aqui a foto. A foto vai estar aparecendo. Olha só que só um massa, ele jogo. conta a história e Não, essa coloca aqui é a ficha técnica do jogo, cara. Esse jogo aqui, que eu vou botar... Só para citar um, que eu fui a várias finais, né? Esse aqui foi o jogo Flamengo 2, Vasco 1, dia 6 de dezembro de Por que ele escolheu a vitória do Flamengo? Não, porque foi o jogo, esse jogo que... eu fui a final que o Flamengo perdeu pro Fluminense, perdeu pro Vasco também. Mas esse aqui, em particular, específico em particular, porque foi o jogo mais cheio que eu fui na minha vida. O público está aqui, o público pagante foi de 161.989 pessoas. Imagina isso. Só que tinha muito mais gente. A marquise do Maracanã estava cheia naquele dia. lá em cima? Lá em cima. Em cima tinha muita gente. Loucura. Aquele jogo deu quase 200 mil pessoas, com certeza. Eu assisti o jogo de lado, né? Aquelas arquibancadas de cimento, que era um cimento O cara, longo. o cara mais magrinho, ele ficava ia subindo, né? Ficava entre a perna. Tinha gente que ficava entre a perna de um e as costas do outro. E perigoso isso aí, né? Meio... Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos a muitas coisas perigosas. Tem cara ali que tava contigo no Rio. Não, em todo lugar. Seguindo a história, não. Sim, cara. O Eduardo, Tava ali fungando no cangote do outro. seguindo a história do Maracanã, Eduardo. Que bela... Mas 160... E na hora do gol... Cara, já teve jogo... Qual foi o resultado? 2x1. 2x1. Como é que foi? Foi aquele campeonato que foi decidido em 3 jogos. O Flamengo tinha sido campeão do primeiro turno, a Taça Guanabara, né, que valia pela Taça Guanabara. O Vasco foi campeão do segundo turno. Da Taça Rio? Da Taça Rio, segundo turno. Taça Rio, 81 não. 81 não. A Taça Rio passou a ser disputada em 82 e o primeiro campeão foi o América do Rio. Isso é outra coisa que eu vou falar depois. Cujo presidente é Romário hoje. Romário, exatamente. E no terceiro turno o Flamengo também ganhou. E, além disso, somou o maior número de pontos. Por isso que o Flamengo foi com uma vantagem muito grande para a final contra o Vasco. Ele perdeu o primeiro jogo de 2-0, que eu fui também. 2 gols do Roberto, Dinamite. E foi no jogo que o Flamengo jogou de luto pela morte do Cláudio Coutinho. O segundo jogo eu não fui, que foi um jogo que caiu um temporal absurdo. A torcida do Flamengo já estava comemorando o título com o 0-0. No último minuto, o Dudu, cabeça de área, volante do Vasco, deu um chutão para frente. A bola, alguém roçou de cabeça, a bola parou na poça, na frente do Roberto. O que aconteceu? Né? Roberto... Vem cá, o Vasco ganhou 2 jogos, os 3 e não foi campeão. Só no Rio de Janeiro. Parabéns, sou Ulisses. Mas o Flamengo tinha ganho 2 turnos. Antes. Não era uma coisa prevista anteriormente. Roubou pro Flamengo. Mas são aqueles regulamentos esdrúxulos, né, cara? Sim, 3 turnos já é um absurdo. Deveria ter sido campeão antecipadamente. Exatamente. Mas aí não teria tido a graça, ele não teria. Eu não teria ido. Mas graça não é no circo, palhaço? Não, cara. Eu tenho uma tia que se chama Graça também. A minha faleceu ano passado. E aí, o Flamengo ganha esse jogo de 2-1 sobre o Vasco, com um gol do Nunes e outro do Adílio. É o famoso jogo do Ladrilheiro. Famoso jogo que o Ladrilheiro invade, que o Vasco faz um gol. O Flamengo mete 2-0 no primeiro tempo, dando um show de bola. No segundo tempo, o jogo fica mais morno e tal. O Vasco, a partir de um momento do segundo tempo, começa a pressionar, faz um gol aos 30 e poucos, eu acho, e começa a pressionar, porque o empate era do Vasco. O empate naquele jogo passou a ser do Vasco. E aí dizem que o Ladrilheiro saiu do banco do Flamengo, lá do coisa, mas... Ou que ele teria saído da geral, que naquela época era muito fácil. Invadiu o campo. E aí parou o jogo, deu uma esfriada no Vasco, o Flamengo ganhou. Uma semana depois, o Flamengo foi disputar o Mundial Interclubes contra o Liverpool. Foi naquela sequência de 30 dias em que o Flamengo ganhou a Libertadores, o Estadual e o Mundial. Parabéns. Épocas de ouro. Essa época eu fui muito feliz. Imagina! Já comentei em outro programa sobre o livro O Ano Rubro-Negro do Dudu Monsanto. Sim. Excelente livro. E quando eu falei isso, o senhor disse que não é muito bom narrador. Não, mas essa opinião eu corroboro com... Continua mantendo. Esperando. Professor, estamos juntos nessa?
Chato pra caramba. Porque, né, o Tite voltou atrás, né? Passador de pano, né? Voltou, quem Tá, sabe... O Tite, pelo menos dessa vez, reconheceu uma das cagadas que já fez, né? Porque já fez tantas. Essa série, né, do Flamengo começa no 6-0 sobre o Botafogo, que é outro jogo, é o jogo da minha vida. Com o Eduardo, o programa Que não também é sobre o Flamengo. Deixa ele falar. Vamos voltar a criticar o estadual do Rio. Vamos, não. Muita vamos voltar, Mas eu quero essa história do 6-0. Só para falar. Do Só Botafogo? Não, foi 6-0. Em homenagem ao Quando o Maurício. Flamengo começa a jogar com aquele time que se tornou Perfeito. Na minha opinião, o melhor time do Flamengo todos os tempos. todos os tempos. Ainda que tenha Pelo menos pessoas... o que eu acompanhei. Ainda que tenha pessoas que defendam que esse time é recente aí. Não. Mas não... Vem. Então, aí voltando ao América, né, que eu falei que foi o campeão de 82, aquela época, no final dos anos 70 e anos 80, o Campeonato do Rio era muito forte, muito disputado. Não só desses times pequenos, né, quando disputavam os jogos em casa, tinha o América e o Bangu disputando o título. Isso que era legal. Eu lembro de uma... Chegando a finais, né? Eu lembro de Luizinho e Marinho, né? O time do Bangu, Marinho, Arthurzinho, Mário Marques, né, que jogou no Fluminense. Era um timaço, cara. O América com o Moreno, que jogou aqui no Moreno jogou no Joinville. Gênio. Gilson Gênio, Luizinho, cara. Eloy. Renato. O Renato já é um pouquinho mais à frente, né? O Luizinho é daquela época, né? Semifinalista. O Luizinho é campeão da Taça Guanabara em 74. Olha só. O Luizinho é do time de 74. Já citamos a família do Luizinho num programa, não foi? Já. Era maluco, Luizinho! Que minha mente, eu confundi, mas na verdade foram 3 artilheiros. Foram 3 artilheiros. O Luizinho, o Caio Cambalhota e o César Maluco. O outro foi jogador, o Paulinho, mas ele não teve tanto sucesso. destaque. A gente sabe que esse tempo, infelizmente, não vai voltar. O Bangu e o América estão aí, né? Na ativa. Como não? Agora com o Romário, o presidente, calma. O América está na segunda divisão. Não, assim, na prática, eu vou dizer A como força. opinião, não vai voltar presidente, né? Porque a polarização entre os 4, né? Inclusive com o SAF no Vasco. Teremos 4 polos, então. Polo Norte, Polo Sul, Polo... Eu não entendi polarização, já Polo são 2. São só em Santa Catarina nós temos 3 polos. Exato. O resto são só 2. Então, polarização com 4 vai ficar difícil. Mas no Rio é o Rio. O Rio é poético, o Rio é romântico, o Rio tem 4 polos. Liberdade poética. Exato. Então, eu acho assim, é uma pena, porque a crítica aí também vai aos outros estaduais, né? É aquela discussão eterna. Por que o Grêmio e o Inter tem que jogar o gauchão? Isso aí vai continuar. São Paulo já é uma discussão um pouco mais elaborada, por causa da força do interior. Dos times do interior. Mas Minas também tem, apesar de ter o América, que é... Quantos times jogam o Carioca? 12, né? 12. Tá bom. realmente. Olha o tamanho do Rio de Janeiro. Não Tá, dá. Vamos lá. Quantos times jogam o Paulista? 16. 16. Olha o tamanho de São Paulo. O Campeonato Paulista é forte por isso também. Porque é gigante enquanto estado, gigante enquanto número de clubes, é organizado em diversas divisões e a divisão principal é valorizada, cara. Tem 16. Embora eu discorde frontalmente do método de disputa do campeonato, aquele 4 grupos de 4 e não sei o que fica no jogo, eu acho horrível. Mas, cara, não tem como nem passar perto qualquer outro campeonato do país, cara. Tem não. Até por causa dos times do interior, que são fortíssimos, né? Naquela época que eu estava falando anteriormente, os times do interior de São Paulo já eram mais fortes que os times do interior do Rio. Né? E os times pequenos... É força econômica, né? Pelo amor de Deus. Outra realidade. Os caras jogam lá... E agora com os times paulistas tendo mais calendário durante o ano, porque eles estão nas mais diversas divisões do ano, enfraquece inclusive os outros times que esperavam acabar o Paulistão para reforçar os seus para as séries A, B e C. O problema maior do Campeonato Paulista, para mim, é essa coisa ridícula de torcida única, né? Isso não existe, né, cara? Isso, pra mim, é a morte do futebol. E a gente pode até fazer um programa depois sobre isso. E não é exclusividade, porque em Minas... Não, Minas E outra coisa, não poder tomar um negocinho, um gorozinho. No Rio Grande do Sul não pode tomar goró, cara. E não pode levar bandeira. Tá? Aqui nós levamos bandeira, Não, senhor, Santa Catarina leva bandeira. Mas é outro povo, né? Santa Catarina ainda é outro povo. É outro país. Cada estado tem as suas
seus problemas, suas A particularidades. gente viu recentemente aí na disputa da Supercopa Rei, né? Teve um imbecil lá, torcedor do São Paulo, que jogou uma garrafa no ônibus do Palmeiras. Então, eu fico pensando, né? O cara, ele fica tentado a cometer uma estupidez dessa, né? O cara uma cagada dessa. Ele foi preso, né? Agora, ele foi preso, não, ele foi detido, né? Quanto Porque tempo ele vai ficar? na outra, Sim. 2 horas depois tá solto. Provável. Não, acho que não foi no jogo. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Foi nos arredores do estádio, não? Não, Foi parece no que trajeto. Foi no dia anterior. Anterior à noite. Ah, tá. Os clubes ficaram próximos, em hotéis próximos, então... Mas que festa bonita, né? Com duas torcidas lá. Não, eu vou falar em Pequenos pequenos incidentes. incidentes, vamos fazer um parênteses aqui. Esse jogo teve um incidente interessantíssimo, né? Qual O deles? pessoal de São Paulo, 10 São Paulinos e 4 palmeirenses alugaram um micro-ônibus. legal. E no meio Essa do caminho, história o micro-ônibus deu problema. Eles não tinham como... Não, o motorista motorista passou mal, teve um mal bateu súbito. no guarda-reio, aí fizeram socorro, aí conseguiram 3 táxis para levar. Não, motorista, Isso. descobriram que ele estava indo para o Rio. É, O jogo era em Belo Horizonte. ele pegou o caminho essa errado. história é sensacional. Por isso que ele passou mal, não? Não, aí eles se juntaram, pegaram 4 táxis, chegando próximo a Belo Horizonte. Um táxi deu problema, daí os caras se juntaram para pegar um Uber. Que saga, hein? Mó loucura, cara. Mas chegaram, Mas chegaram a faltando tempo. uns minutos. Conseguiram ver. Mas que festa Loucura. bonita, É, né? foi legal, Com as duas foi legal. torcidas no estádio. É diferente, É né? claro, pô. Diferente. Isso aqui é futebol, né? A torcida, as torcidas... O Rio, isso sempre foi muito característica, né? Com a questão da geral do Maracanã, onde todo mundo... geral era um- Ali todo mundo convivia. Tinha até torcedor de outro time. Que não... Aí... Mais uma vez, sob esse aspecto, o Campeonato Carioca está à frente do Campeonato Paulista. Uma coisa É que eu- muito mais legal assistir um clássico do Campeonato Carioca do que um clássico Olha do só, Campeonato sem olha só, dúvida, o que hoje, vocês sem acham dúvida, dessa também história nessa que os força. Calma. estaduais estão colocando agora? Principalmente estadual. Eu vi uma cena esse final de semana que me deixou meio... Cara, assim, uma menina, devia ter no máximo 10 anos, com o pai, indo assistir Barra e Figueirense. Semana retrasada. Ela tinha, no máximo, 10 anos de idade, tava uma camisa do Fluminense. Cara, ela entrou no estádio, passou na portaria e o segurança, não pode entrar. Mentira. Tem que ir em casa trocar de camisa, porque a camisa do Fluminense não ridículo. pode. Não, teve o rapaz, o garoto que ficou nu. 10 anos de idade tinha a Uma menina. menina, uma criança. Um outro senhor de idade, uns 70 anos, o jogo do Barra e Figueirense no estádio do Marcílio Dias, ele foi com a camisa do Marcílio Dias, volta, não pode entrar. Cara, isso é Aí eu te pergunto, uma É o cagada fim- fundamental. É o fim da sociedade. Isso é a falência de completa tudo, da cara. nossa sociedade, cara. mas eu te pergunto, quem é que determina isso? O clube, cara. clube. O clube. Então é a direção do Barra que cometeu essa pisada. Como o Figueirense também tá fazendo, como o Havaí também tá fazendo, como todos estão fazendo no estado, Ele cara. está citando um exemplo que... Um exemplo que tá Está acontecendo. sendo replicado. Replicado. Uma palhaçada. Eu juro, assim, a menina tinha 10 anos, cara, ainda bem que era Itajaí. E sabe quantas pessoas assistiram o jogo do Barra e Figueirense? Não Aí, deu tempo. 5 horas da tarde. 860, cara. Não teve o episódio do jogo Não da tem seleção? lógica, cara. Não tem lógica, cara. Não teve um episódio do jogo da seleção que o garoto teve que tirar, ficou de cueca só, porque não estava com o uniforme de um clube. Eu não lembro agora qual foi o jogo. Eu li isso tem umas 3 semanas, mais Isso é ou um menos. absurdo. Isso é falência, cara. Vocês que estão fazendo isso, né? Vocês estão matando o futebol, uma estupidez sem tamanho, o cara interferir, né? Isso é uma interferência na tua expressão, Não, e assim, o jogo não era nem do Sem time nenhum- não era nem do time adversário dentro da torcida Claro. da casa, que também não deveria. Não, mas aí faz sentido. Tá, mas, por exemplo, cara, isso. Um bom advogado não teria colocado essa pessoa para dentro? Mas até conseguir. Até aí conseguir, já eu era, o jogo já bloquearia, rolou. tá? Palhaçada, né? Realmente, assim, ó, eu fiquei bem. Foi na minha frente assim, pô, não acredito que estão fazendo isso com uma criança, cara. Chato. Falência da. completa da nossa sociedade. Isso é falência. Concordo plenamente com o professor Lamas. Isso é ridículo, né? A gente convivia... Essa coisa das torcidas, né? Que, na verdade, não são torcedores, são bandidos infiltrados em torcidas, que é uma coisa que aumentou muito nos anos 90 para cá, né? Inclusive com essa marcação, depois com o advento da internet, marcação de brigas pela internet, né? De torcedores. Os caras...
vivem para briga. Eles não gostam de futebol. Mais não é uma futebol. das porcarias que a tecnologia, as redes sociais trouxeram, né, cara? Na verdade, elas eclodiram. Tivemos um episódio só sobre violência do futebol. Expuseram que... Infelizmente com cenas tristes, né? Da teve Copa São Paulo de Futebol Júnior. Era um jogo super campeonato. Era uma outra. São Paulo e Palmeiras do Pacaembu. Uma outra. Mas recentemente. Santos e Vasco em São Januário. A gente falou Atlético Paranaense e Vasco em Joinville. Vocês lembram? Recentemente saiu uma matéria no Fantástico mostrando que em Goiânia grupos de torcedores organizados em dias normais, ao identificar o cara, eles saíam de carro, 4, 5 retardados mentais, imbecis, paravam, torce para que time? Vila Nova. Bum! Porrada. E aí a justiça trabalhou bem nesse caso, com escutas telefônicas. Cara, é deprimente ouvir os caras falando. E linkando com o nosso tema, é exatamente como eu tinha comentado antes, o que não acontece no Rio do ponto de vista dentro do estádio. Brigas dentro do estádio são raríssimas coisas acontecerem. Mesmo com 2 torcidas, tal. É um cuidado, cara. Nesse domingo agora, Flamengo e Vasco... Retrasado. Retrasado, desculpa. Não importa. Não, só porque último Flamengo e Vasco. No último Flamengo e Vasco, eu vi uma cena muito legal, assim, uma torcedora do Flamengo, com a camisa do Flamengo, uma torcedora do Vasco lado a lado, né, no estádio. Quer dizer, por que não pode se conviver, né, o adversário vir inimigo, mortal? Né? E no Carioca, isso o Carioca traz, assim, com mais leveza. Por isso que o Campeonato Carioca, eu vou fazer uma frase titística. Mas fora do estádio é a mesma porcaria. Uma frase titística. O melhor campeonato do Brasil é o Paulista. Mas o mais legal é o Carioca. Na tua opinião. É óbvio que a minha opinião, se fosse tua, não seria essa. Mas assim, não adianta passar pano. Não tô passando pano. A violência urbana. O tema não é violência. Eu tô falando tema campeonato. Porém, nesse Flamengo e Vasco referido, tem duas situações que eu presenciei. A primeira é a negativa que foram apreendidos 30 torcedores com pau, bandeira e, inclusive, acho que foi um diretor da torcida jovem do Flamengo, foi preso armado, isso antes do jogo. Aí, durante o jogo, aí o lado positivo, bacana, sai o pênalti para o Flamengo nos acréscimos. E aí tem aquelas filmagens... Foi pênalti de verdade? Foi. Achei que foi. Teve aquelas filmagens de internet... O cara flamenguista com o vascaíno do lado esperando o pênalti, os caras tirando onda, torcida do Flamengo. Amigos, Gabigol, sim. Aí ele bate o pênalti, perde, o vascaíno, fica com cara de onda, aí muda o vídeo pro vídeo do vascaíno, ele gravando. Então, porra. É assim que tem que ser, né, cara? Sempre foi, né? Quer dizer, sempre foi. Era assim, né? Tem filmes, inclusive, sobre isso. No YouTube você acha... com a convivência dos torcedores de 2 times, entrando juntos no Maracanã, no estádio. Isso aí começou já na década de 80, a ter aquele cordão de isolamento no meio da arquibancada, que já estava dando muita confusão, brigas que passavam por cima do estádio, né? As torcidas organizadas, algumas torcidas organizadas saíam correndo para invadir o lado do outro time. Mas mais atrás, década de 60... década de 70 também, os torcedores entravam juntos no estádio e conviviam. Depois acabava o jogo, um brincava com o outro, sacaneava, mas não tinha briga, pancadaria. Vamos só falar uma coisa. Quantas pessoas assistiram o último Flamengo e Vasco? Eu acho que 50 e... Quantas foram presas mesmo? 30 pessoas. Cara, a gente trata a exceção como se fosse regra. É óbvio que esses idiotas retardados mentais não deveriam fazer isso, porque é isso que repercute. Mas nós tivemos 50 mil pessoas do bem lá dentro, caramba. É isso que a gente tem que entender, entendeu? A Coca-Cola, né? Não?
Não sei. Os bons são maioria. Serão. Essa frase é da Coca? Coca, claro. Eu não sabia. Ok, mas sempre serão. Infelizmente, é que 2, que é uma imensa minoria, podem estragar e causar uma O tragédia. potencial de De dano é grande, né? Uma pena, Mas né? tinha que pegar esses 50 mil e quebrar de pau esses 30. Pronto, resolveu o problema. Tá incentivando a violência. A lógica. Diz que é metaforicamente pela... Óbvio. É óbvio. Ai, salve! Estamos chegando no fim, eu acho, né? Não, ainda não. Saia mais alguma pérola. Tem mais alguns minutinhos. Tem alguns minutinhos. E essa camisa do Botafogo aí? Essa camisa do Bonita, Quarentinha, né? bonita. Não, 71 aqui A do aparece. Garrincha. Quem foi Garrincha? Quem foi Garrincha? É nome de passarinho, calma, passarinho. né? E aí ele decidiu um campeonato carioca de 62 pro Botafogo contra o Flamengo, né? Que é o jogo que marca a saída de Gerson do Flamengo. Gerson Canhotinha de Ouro. Eduardo Lamas é muita sabedoria. Não. É muita sabedoria. Não, ele assim, ó, se botar os dois juntos, nós transformamos naquele computador gigantesco da década de 60, porque, pô, sabe Mas no muito. Rio não tem como errar. O Gerson que jogou em Criciúma contra o Metropol. Ah, Não sim, era naquele jogo. Um jogo que o Flamengo veio, acho que foi a... Botafogo. Foi Botafogo. Não. Tu tá falando outro jogo. Gerson, Pelo Flamengo? canhotinha de ouro no começo da carreira. Eu não me lembro agora qual foi a ocasião do jogo. Acho que... Amistoso, né? Sim, um amistoso. Não era a inauguração do estádio Evaldo Lodge? Isso, ou teve a ampliação do estádio e eles fizeram Que um espetáculo. amistoso. É outro professor, quando Ah, fala e o- Santa Catarina, Rio Grande do Sul. e Estamos bem voltando- servidos, né? O Gerson começou no Canto do Rio. Ele é de Niterói, né? O Gerson é de Também Niterói. Escudo bonito do Canto do Rio. Tu gosta de escudo? Gosto, adoro. Com letras entrelaçadas. Bonito. Então tu deve adorar o Azul. do Bangu, porque eu acho o do Bangu Bonito. muito legal. O do Botafogo é muito bonito. Bonito. Acho que foi eleito o mais bonito do. Minimalista, disparado. bonito, eu acho Essas bonito. eleições. Não, Embora assim, eu não seja Botafogo. eu assim, ó, os dois mais legais pra mim é do Esporte Clube Corinthians Paulista e o do Clube de Tu Regatas Vasco da sabe Gama. que esse assunto... Subjetividade a 1000. Mas esse assunto... Não é bom, é bonito, é o do Grêmio. Tudo preto e Bonito, branco. falou. Bonito. Eu tô perguntando, Não, mas mas- é bom com os outros dois que eu Inclusive, falei. o mais antigo era mais bonito. Mas esse é um assunto, um programa bacana. Legal, a gente pô. discutir escudo por escudo dos grandes clubes. Isso, e por que aquilo, qual é mudança, né? Fechou. as mudanças, faremos um faremos programa um sobre programa isso. sobre- Atualizações. A né? pauta tá O Atlético definida. Paranaense mudou recentemente. Opa, pra pior, na minha visão. Mas Também achei. essa, Concordo com você. Eu vi a camisa do Atlético Paranaense, achou É que horrível. o Atlético Paranaense tem um problema sério de Chamado de petralha. ter começado tudo em homenagem ao Flamengo, né? Então, ele quer se separar de tudo que se refere ao Flamengo. E porque o escudo Cada era vez- o CAP e era muito É parecido escudo. com o CRF entrelaçado. Sim. Eu E hoje lembro. ele quer se distanciar ao Se máximo. vincular, né? Criar a identidade própria, né? Criou já, né? Sejamos já tinha, justos. já tinha. Que, né, E isso A origem é não quer dizer muito do seu Petralha que o senhor acabou de criticar. Que é um cara que teve uma visão. Puxa o saco do Petralha. Pessoal de Curitiba aí, hino. torcida do Coxa. Põe o Paraná Clube. Não, calma aí, eu tava falando uma coisa. Vamos fazer um programa só sobre a queda do Paraná Clube. Não, a queda de dois grandes clubes. Santinha e Paraná Clube. Ah, Sabe quem é o treinador? vários. Sabe quem é o treinador do Santa Cruz nos últimos Não 6 sei. jogos do Pernambucano? não sei. Pedro Yarley. Não. Acabou de ser contratado. Não. Calma, vou te corrigir. Yarley assumiu o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Da cidade de isso. Santa Cruz. Acaba, pelo amor de Deus! O cara trocou um Cagada! Foi que nem Pequeno a lápis. São Porque Paulo. os Pernambuco são vizinhos. Né? Cacete. Sim, aconteceu. Mas Errei. Eu assumo meus erros. Pelo amor de estados Deus. importantes. Que tu queres acabar com o programa? Eu quero acabar com as gafas. Mas aí... Mas a graça do programa é a cagada que a gente Às faz. vezes é, às vezes Ó, tá, Às vamos vezes eu vou encerrar então o programa. Mas eu vou. Recentemente eu assisti, achei engraçado, né? O Dunga falando do Tite, que deu início aqui ao nosso programa, dizendo que o Tite se preparou 10 anos para ser o técnico da seleção brasileira e tal, e chegou no mesmo lugar que ele.
Ele só não disse os jogadores. Mesmo que um lugar? contaram e outro contou. Calma aí. Onde é que o Dunga chegou? Ele quis dizer a mesma Não, colocação de tipo, Copa do Mundo, não, acho, não. né? Copa América. Ganhou Copa Copa América, os dois ganharam, né? O Então- Tite ganhou a Copa América ou foi? Ganhou aquela no... Ganhou. O Cebolinha Cebolinha. jogou bem pra caramba. Maravilha, Isso, né? Isso aí. Acho que foi a última vez que o Cebolinha jogou pra caramba. Né? Ele vestia Porra, bola. é outra. Ei, que baita corte, hein? Foi bom, foi bom. A última vez. Fechamos o Fechamos o programa, foi um bom programa. Bom programa. Semana que vem, mais um Comendo a Bola para você. Um abraço. Falou, gurizada.